Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre cultivo de plantas em vaso, em pote, numa linguagem um pouco mais acessível para todo mundo. E também criamos esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje dedico esse vídeo para o lar Nossa Senhora de Fátima. Ajude você também. E ajude o nosso canal, tá? Clique no joinha, no like, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Nosso canal já tem mais de 400 vídeos, tá certo? Ela tá dividido em seções que a gente aqui chama de playlist, tá certo? São 15 sessões ao total. Então eu tenho playlist aqui de adubos, eu tenho playlist de substrato, doenças e pragas, ambiente de cultivo e muito mais. Se vocês puderem assistir essas outras sessões, que a gente chama de playlist, seria muito interessante. É tudo gratuito, tá certo? Hoje iremos responder as perguntas da semana. São as perguntas e respostas de número 49. Muitas perguntas bem interessantes, bem regionais. Fique até o final do vídeo que tem assunto bastante interessante nesse vídeo. Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. A primeira pergunta, Denis do Pará, ele encaminhou uma pergunta bem regional, né? Ele me pergunta se a casca do dendê, né, pode ser utilizado como substrato ou parte do substrato. Olha a pergunta bem interessante, bem regional, tá? Eu vou passar aqui algumas informações, tá? Na qual a gente trabalhou, tá? Com alguns produtores da sua região, tá certo? O dendê, na verdade, é utilizado mais para extração do óleo do dendê, né? Então, esse material, digamos assim, é um material um pouco, digamos assim, forte, né? Principalmente porque ainda na casca fica impregnado uma quantidade muito grande desse óleo, tá certo? Então, você até poderia utilizar numa concentração muito pequena, tá certo? Talvez como aditivo, mas como eu não fiz um trabalho direto com a casca do dendê, eu fiz com o do açaí, tá certo? Até eu já publiquei aqui, eu vou deixar aqui no izinho para você dar uma olhadinha, ok? No caso da casca do dendê, nós não fizemos, né, um trabalho para condução, né, para uso como substrato para as plantas, tá certo? Então eu vou ficar devendo essa informação para você, mas as informações que eu tenho, né, dos colegas aí é que esse material ela vem, tá, da indústria, mas é um material muito pesado no sentido de ela ainda conter várias substâncias, tá, dentro dessa casca. Então teria que fazer algum tipo de lavagem, algum tipo de compostagem para posterior uso. Eu vou ficar devendo essa resposta para você, tá certo? A segunda pergunta é encaminhada pela Mirna. Ela pergunta se vasos de cores verdes, azul e outras cores podem interferir no crescimento das raízes. Deve ter assistido o meu vídeo sobre os vasos transparentes, né? Que elas, para as orquídeas epífitas,
é bem interessante, né? Eu vou deixar aqui no izinho, se você não assistiu, pode assistir. E para as plantas terrestres, né, esses vasos de coloração, né, transparente, elas não se mostram tão eficientes, tão interessantes, né, porque as raízes das plantas terrestres, elas normalmente fogem da luz, tá certo? Então, nesse caso particular de ser transparente, pode interferir sim, tá certo? Agora, tá? Vasos de coloração verde, azul, vermelho, tá certo? Na qual o pigmento delas sejam bem intensas, né? A luz não vai entrar dentro do substrato, do sistema radicular. Então, acredito que não teria problema nenhum. Você pode utilizar sim. Inclusive, muitos produtores utilizam, né, isso como uma forma de identificação do produtor, tá certo? É bem interessante isso, ok? A terceira pergunta enviado pela Jaqueline, ela me pergunta o seguinte, né? Uso humus de minhocas constantemente, só que quando eu coloco humus de minhoca, começam a surgir plantas, né? Germinar plantas, tá certo? Numa quantidade muito grande. O que eu faço com elas? E ela me pergunta ainda se ela continua a usar esse humus. Olha, Jaqueline, esse é um problema muito comum, principalmente humus de minhoca, tá certo? Que as pessoas utilizam basicamente esterco, né, e outros materiais juntamente na confecção do humus pelas minhocas, né? Então, o que acontece é o seguinte, né? Muito desses materiais que o pessoal coloca, né, tem as sementes de plantas daninhas, né? O caso do esterco de boi é clássico, né? Esterco de boi, tá certo? Ela contém uma quantidade muito grande de sementes de plantas daninhas. Então essas aí elas começam a germinar, tá certo, no seu vaso, ok? É um problema, né? Porque você vai ter que retirar essas plantas, né? O nome de plantas daninhas não é à toa, né? Ela começa a crescer, ela pode dominar o vaso, né? Além de retirar os nutrientes das plantas, ok? Então, não é interessante e não deveria ter isso aí, tá certo? No caso de esterco bovino, tá certo? Elas confinados, você praticamente não tem esse tipo de problema, mas isso aí é outra história, né? Mas o grande problema é que esse tipo de humus pode também, infelizmente, conter outros, né, pontos negativos, digamos assim, como são normalmente pragas e até fontes de doenças, tá certo? Esse é o grande problema. Eu vou deixar aqui no izinho, tá certo? Alguns vídeos, né, se você puder assistir, seria bem interessante. Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais dois colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos, eu vou apresentar para vocês a parte, tá, do controle de praga. A quarta pergunta enviada pela Ítala, né? Ela falou que ela menciona aqui que conseguiu controlar o problema do fungus gnats, né? Principalmente quando ela cobriu o vaso, né? Só deixando, tá certo, a haste, né? O tronco principal da planta, tá certo, fora do seu TNT. E ela me pergunta, né, se pode utilizar também o plástico, saco plástico comum, né? Então ela fez, na verdade, uma sacola com TNT, tá certo? Para que as moscas não entrassem no seu substrato, ok? Realmente funciona, tá? Pela barreira, né? As moscas não conseguindo, tá, entrar, digamos assim, no vaso, tá? E colocar os seus ovos, né? Que daí vem o problema das larvas, né?
Então você pode sim, você conseguiu, né? Você já está falando que conseguiu controlar, tá certo? Agora você deve ter poucas plantas, né? Porque muita gente tem várias plantas, né? Fazer isso, tá certo? Vai levar o dia inteiro, tá? Para fazer esse tipo de controle, mas dá certo sim. Olha, você pode sim utilizar sem problema nenhum. O problema do saco plástico seria se as suas plantas estiverem no sol pleno, né? Aí ela vai, na verdade, fazer um micro-ondas, né? Com o sistema radicular e pode ser prejudicial. Agora, se as suas plantas estiverem em locais mais sombreados, não teria problema nenhum, tá certo? Quinta pergunta, encaminhado pela Luciene, né? Ela ficou assustado porque eu comentei aqui sobre o não uso das pedras no fundo do vaso. E ela pergunta se pode utilizar para vasos grandes, né? O não uso das pedras pelos produtores já é antigo, tá certo? Eu não conheço nenhum produtor que utiliza pedra no fundo do vaso, tá certo? Normalmente é o vaso, o substrato e a planta, ok? Por quê? Porque você tendo o substrato na íntegra dentro do vaso, você tem uma altura, tá, na qual você tem, digamos assim, facilidade na drenagem da água, né, dentro do sistema planta-vaso-substrato, ok? No caso dos vasos grandes, né, eu vou deixar aqui no izinho, a gente até aconselha você colocar as pedras, né, justamente para ela ter uma densidade, né, um peso para os vasos não tombarem, ok? Então, eu fiz um vídeo sobre isso, eu vou deixar aqui no izinho, se você puder assistir, seria bem interessante, tá certo? Você pode usar uma quantidade, digamos assim, até razoável, tá, de pedras para que esses tipos de vaso não tombe, desde que seja vaso plástico, tá certo? Que o vaso de cimento, tá certo, ou outro tipo de material, ela é pesada e acaba não precisando colocar as pedras, mas muita gente acaba colocando as pedras, inclusive para economizar no substrato, tá certo? Isso não é estranho, não. Vocês viram que perguntas bem interessantes, né? E vindo aqui do Brasil todo, né? Eu agradeço a todos que encaminham as suas perguntas, sugestões, tá certo? Você que está entrando no canal agora, tá? Envie as suas perguntas, suas sugestões também, tá? Isso ajuda muito o nosso canal aqui, tá certo? Como em todos os vídeos, nós ajudamos as entidades filantrópicas que muito precisam do nosso apoio, tá? O Lar Nossa Senhora de Fátima acolhe, tá, pessoas em tratamento de câncer que não tem condições de se sustentar na grande capital aqui em Fortaleza. Se você puder contribuir com qualquer coisa, alimento não perecível, tá, roupas usadas, ok? E qualquer donativo, tá certo? Ajude você também. E ajude também o nosso trabalho aqui, tá certo? Dê o seu like, ok? Compartilhe o vídeo, inscreva-se, tecle no sininho para você receber notificações quando o canal tiver novos vídeos, tá? Aguardo você no próximo vídeo. O meu muito obrigado.